Bom dia a todos. Que bom estar aqui no meio de vocês, viu? Que bom participar dessa festa, reencontrar muitos amigos, né? Eu estava pensando ali, enquanto a Maricel estava falando com as crianças, contando a história, e também enquanto a gente estava louvando, um momento muito gostoso, muito bonito na presença de Deus, e pensando no tremendo privilégio que a gente tem de estar aqui nesse lugar junto, né? É um privilégio muito grande. Eu não sei quanto a vocês, meu coração fica assim, aquecido, sabe? Fica confortado, é um sentimento muito gostoso. E estava pensando também na imensa responsabilidade que é ser o porta-voz de Deus para a sua necessidade hoje. Eu tenho perguntado para Deus aí bastante tempo a respeito desse encontro que a gente está tendo e o que Ele gostaria que eu repartisse com vocês. Então, eu vou cantar antes uma música, estou assim bem gripado, e vou cantar aquilo que der para cantar, tá bom? E essa música eu desejo que ela vá preparando o nosso coração para nós recebermos a palavra. Uma chave vai aparecer. Nossos filhos e filhas. Vou esperar para ver se dá para tocar a música de novo. Uma fé adormecida, mandamentos que insistimos
quando o Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Senhor, nós temos estado aqui diante da Sua presença, buscado o Senhor. Temos buscado de muitas maneiras, através de oração, de música, através das crianças. Agora, Senhor, chegou o momento que nós ouvimos a Sua voz. Eu quero pedir, Senhor, que apesar de mim, o Senhor comunique a Sua palavra a cada um de nós e ao meu coração também, segundo as nossas necessidades, não segundo o que queremos, mas o que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Esse aqui é um trecho dos que eu mais gosto da Bíblia. E do verso 25 é onde está o relato. O título é O Cântico de Simeão. E diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem esse justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, o Messias do Senhor. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Por mais incrível que pareça, essa história tem muito a ver conosco. Aliás, tem tudo a ver conosco e com a época na qual a gente vive. Tudo da Bíblia é assim. Você pode ler qualquer ponto da Bíblia. Mesmo que você leia de manhã para uma meditação, escolha um lugar lá no meio da Bíblia, abra e não entenda direito em Ezequiel, em Malaquias, em Obadias, mas se você estudar o contexto, estudar o texto, você vai ver que tem tudo a ver com você, com a época na qual a gente vive, com a sua família, com o momento que você está vivendo naquela hora. Deus sempre vai falar com a gente através da Bíblia, e essa é a maior diferença entre a Bíblia e qualquer livro. Esse povo aqui, de Israel, nessa época de Simeão, estava aguardando a vinda do Messias. E eles estavam esperando o Messias fazia quanto tempo? 4.000 anos esperando o Messias. Era muito tempo, não é? Tem a ver com a gente, não tem? Porque agora nós estamos esperando a volta de Jesus.
Faz quanto tempo? 2000 anos. Tudo a ver. E sabe, quando a gente já está há muito tempo esperando uma coisa assim, acontece aquilo que lá em 1 Pedro diz, no capítulo 3 em diante, quando diz assim, que nos últimos tempos se levantariam homens infiéis, e homens que diriam assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os meus pais viviam, eu ouço falar disso. Ou seja, as pessoas começam a duvidar. Nessa época de Simeão, corria um zum entre os religiosos, dizendo assim, olha, as profecias indicam que Jesus volta, que o Messias vem a qualquer momento. É o que a profecia diz. Muita gente diz, mas isso aí eu ouço falar desde criança. Outros diziam, nós estamos esperando esse Messias, ele não vem coisa nenhuma. Outros, mas pode demorar muito, pode demorar pouco. Sabe, eu tenho um costume, de vez em quando eu vou a algumas igrejas e eu pergunto assim, quantos acham que falta pelo menos 20 anos para Jesus voltar? E aí, mais ou menos, é meio generalizada a resposta. Um terço da igreja levanta a mão. Quantos acham que falta pelo menos 10 anos? Já mais um tanto de gente levanta a mão. E por fim eu digo assim, quem acha que falta de 5 anos para menos? E aí um pinguinho de gente levanta a mão. Interessante, né? Quem é que está certo? Quem está certo? Como é que eu vou saber? Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, mas de uma coisa eu sei. O meu avô, ele dizia, não vale a pena botar filho para estudar, porque não vai dar tempo. Jesus volta antes. Os pioneiros dessa igreja acreditavam que Jesus ia voltar na geração deles. A própria Ellen White achava isso. E nós somos a única geração que acha que Jesus vai voltar na próxima geração. E isso para mim é um grande sinal. Porque Jesus diz assim, eu venho como um ladrão, quando as pessoas não estiverem esperando. É um grande sinal ou não é? Uma geração inteira achando que Jesus vem na próxima geração, que vai dar muito tempo. Embora eu não saiba quando, eu sei que essa urgência Deus plantou no coração de todo aquele que o ama e que crê e ama a sua vinda. Por isso que ele prometeu a vinda do Messias. Israel ficou 4.000 anos esperando a vinda do Messias, e quando Jesus veio, o Messias veio e disse assim, eu volto, e nós estamos há 2.000 anos esperando, porque ele quer alimentar esse senso de urgência no coração da gente. Aí estavam eles, há 4.000 anos esperando o Messias. E tem mais, já fazia 400 anos que não acontecia a palavra profética em Israel. Era o período que eles falam assim, entre os 2 testamentos, 400 anos sem profeta. Fazia 400 anos que nenhum homem se levantava no meio do povo de Deus para dizer assim, segundo a palavra do Senhor, eu vos digo. Não tinha profeta. E aqui a Bíblia diz que Simeão era profeta, mas minha pergunta é assim, será que as pessoas que viviam do lado de Simeão sabiam que ele era profeta? Porque estavam há 400 anos sem profeta. A Bíblia diz mais, que Deus tinha revelado para Simeão que ele não morreria sem antes ver o Cristo, o Messias. E eu fico pensando, já pensou se eu me levantasse hoje para pregar para vocês e dissesse assim, eu quero revelar uma coisa para vocês. Deus me revelou em sonho que eu não vou morrer, porque eu vou ver a volta de Jesus. Aí muitos diriam, amém. Outros diriam, está maluco isso aí? Quem é ele para dizer que teve um sonho? É profeta isso aí, por acaso? Não é? E as pessoas iam ficar assim, divididas. Alguns até ridicularizando a coisa, né? Quem sabe procurando defeitos na minha vida. E olha, não procure não, porque senão você vai achar um monte. É só procurar e você vai achar. E eu fico pensando, será que o Simeão contou para alguém
que Deus tinha revelado para ele que ele não ia morrer sem antes ver o Messias? Olha, se ele contou, os pensamentos iam ser assim também. E tem mais, hein? O tempo foi passando, e foi passando, e conforme o tempo foi passando, o Simeão foi ficando mais velhinho, e mais velhinho, e mais velhinho, e se ele contou para alguém isso, eu acho que já tinha até uns críticos dizendo assim, aí, tá vendo? Foi dar com a língua dos dentes, agora o homem está velhinho, nada de vir esse tal desse Messias, e agora vai morrer, e vai morrer como um velho mentiroso ainda, que ninguém sabia que ele era profeta. Porque o próprio Jesus disse que o profeta não é muito bem-vindo na sua geração. E também, ele não é muito querido em casa, não é verdade? Mas se ele contou, tinha isso. De repente, num dia, Simeão está no templo e aparece alguém especial. Quem aparece? Estou gostando. Vamos lá, gente. Me ajudem aí, por favor. Vou fazer que nem essa sessão. Vocês entendem português, né? Maria, José e Jesus. Que para aqueles sacerdotes e aquele povo que estava no templo, eles representavam o quê? Nada, exatamente. Sabe, lá no Brasil tem um negócio, você vai lembrar disso aí, quem morou lá, né? A maioria de vocês morou. Você está no domingo em casa, de repente batem a palma lá fora, você vai lá, atende, vai lá no portão, e depois de 5 minutos você volta para dentro de casa e a mulher diz assim, quem era? Você diz, não era ninguém. Mas como é que você saiu, ficou 5 minutos falando com ninguém e voltou? É que você está dizendo que aquela pessoa não representa, né? Não era ninguém conhecido, não representa nada. Pois esse ninguém era exatamente que era José, Maria e Jesus, para aqueles sacerdotes que estavam no templo. Ninguém. Era o Zé ninguém, a Maria ninguém e o ninguémzinho. Era a família ninguém. Não é assim que a Bíblia se refere a Jesus, o filho do carpinteiro? É isso. Ninguém. Aliás, ali no templo, os sacerdotes estavam fazendo o que eles faziam todo dia. É um serviço repetitivo. A gente, quando faz um serviço de modo repetitivo, a gente já nem pensa como é que faz. Lembra quando você aprendeu a dirigir carro? Você ficava pensando se é carro de marcha para mudar a marcha, mesmo que não seja carro de marcha, os movimentos e as placas, e preocupado. De repente, quando você acostumou a dirigir, você já nem pensa naquilo, né? Fica até perigoso. Você é capaz de cantar um hino sem pensar na letra dele? Sim ou não? Lógico, todos nós somos. Você é capaz de fazer uma oração sozinho, ajoelhado do lado da tua cama antes de dormir, fazer uma oração para dormir, deitar na cama e pensar assim, olha, nem sei o que eu falei. Não falei com Deus. Sim ou não? Ah, sim. E público então? Oração em público é terrível. Você fica tão preocupado com as palavras que você vai dizer, o que as pessoas estão pensando que você está dizendo, que você corre um risco imenso de não orar de fato, não falar com Deus. Aqueles sacerdotes estavam acostumados a receber crianças com seus pais, recém-nascidos, que todos os dias eram levados para lá, e ele recebia o primogênito, apresentava diante de Deus, dizia as palavras, recitava as palavras, os versos, para a apresentação do bebê, devolvia o bebê para os pais e escrevia no livro dos primogênitos o nome da criança. E o sacerdote fazia isso com uma fila de bebês. E eles estavam fazendo aquilo repetitivamente, quando de repente apareceram José, Maria e Jesus, que para eles também não era ninguém. De modo repetitivo fizeram a mesma coisa, apresentaram o bebê Jesus, devolveram para o pai, mas lá dentro do templo tinha alguém que viu aquela cena de um jeito totalmente diferente. Quem é? Simeão, o velhinho Simeão. Sabe que de todos os encontros que Jesus teve aqui na terra com um ser humano, para mim, esse aqui é o encontro mais maravilhoso, é o mais significativo e o encontro que mais fé demonstrou de todos os encontros. Porque os outros viram um milagre de Jesus, ouviram
sermões de Jesus. Esse aqui viu Jesus desse tamanho, um bebezinho. Mas quando ele pegou Jesus no colo, ele sabia que estava pegando o Messias. Ele não se ajoelhou aos pés do Messias, porque o Messias estava envolvido nos braços dele. Ele ergueu o bebê, e de fato não foi o sacerdote que apresentou aquele bebê diante de Deus, mas Simeão, que ergueu aquele bebê com as mãos trêmulas por conta da sua idade, e disse: agora eu já posso morrer, porque os meus olhos viram a consolação de Israel. E os pais ficaram boquiabertos do que o velhinho estava dizendo. Minha pergunta: o que foi que fez com que Simeão tivesse aquela visão espiritual daquela cena, diferente dos sacerdotes? O que foi que fez? Qual é a diferença? Quero ouvir mais. Preparado. Revelação, comunhão, Espírito Santo. Olha só, o verso diz para a gente. Olha só, eu ouvi várias pessoas respondendo aqui. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, esse é o verso 25, né? Homem justo, piedoso, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, se antes ver o Cristo. E verso 27, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. A única coisa que fazia diferença entre a visão de Simeão e a visão de todos os outros era que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Uau! Será que é importante o Espírito Santo na vida da gente? O que você acha? Vou fazer uma pergunta assim para todo mundo participar, não precisa falar nada, é só erguer a mão ou não, tá? Quem aqui é batizado? Batismo na água? Quem levanta a mão? Quero ver. Uau! Que beleza! Quão importante é o batismo na água? Pouco, médio ou muito importante? Muito, certeza? Pouco, médio ou muito? Muito. Jesus disse, né? Quem crer e for batizado será salvo. Ele está dizendo o quê? Se você conheceu o Evangelho e você creu no Evangelho, não fica me enrolando, porque eu não vou ficar namorando com você a vida inteira. Eu quero casar com você, e o casamento de um cristão com Cristo é o batismo. Eu não quero ser enrolado por você, eu quero compromisso. Então assume esse compromisso comigo, não me enrola. Quem crer e for batizado será salvo. É isso. Agora, quão importante é o batismo do Espírito Santo? Pouco, médio ou muito? Muito. Certeza? Vou perguntar de novo. Pouco, médio ou muito? Muito. Muito. Quantos aqui são batizados do Espírito? Levanta a mão. E a cena é bem diferente. Primeiro, que 10% do auditório levanta a mão. Alguns levantam porque, sinceramente, é muito chato levantar no primeiro e não levantar no segundo. Não. Outros, será que foi mesmo? E outros, realmente. Sim, eu fui batizado no Espírito. Agora pensa comigo. Olha, é uma coisa muito simples. Se isso é um assunto de muita importância, de extrema importância, isso é muito importante ser batizado no Espírito, não é no mínimo estranho que eu não tenha nem certeza se eu fui batizado ou não. Porque muitos não levantam a mão porque não têm nem certeza. Se eu não tenho certeza e o assunto é muito importante, eu estou numa situação muito complicada. E por que será então que eu não sei a respeito do batismo do Espírito? Bom, será que é importante mesmo? É muito, não? Abre Romanos capítulo 8, quer ver? Só para a gente confirmar. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre o teu Espírito. Romanos 8, verso 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uau! Lindo isso aqui, não é? Amém. Todos os que são
guiados por Deus, todos que têm o Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pergunta, será que ele está querendo dizer que quem não tem o Espírito não é filho de Deus? Sim ou não? Não? Olha o verso 9, olha o que ele tinha dito já no verso 9. No verso 9 ele fala assim: vós, porém, não estáis na carne, mas estáis no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ficou claro ou não ficou? Ele está dizendo que não interessa se você é batizado na água, não interessa se você já entregou a vida para Jesus e quanto tempo você é batizado. Se você não tem o Espírito, agora você não é dele, não é deles, não é meu, não é meu, não me pertence. Sabe, eu fico pensando num texto que eu também gosto muito da Bíblia, que é Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37 é aquela famosa visão que Deus deu ao profeta Ezequiel a respeito do vale dos ossos secos. Eu gosto demais dessa visão. Você pode abrir comigo lá? Ezequiel 37, abre aí sua Bíblia, seu celular, o que for. Vamos dar uma procuradinha lá em Ezequiel 37. Ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha só, a mão de Deus vem sobre o profeta, e Deus leva o profeta e larga no meio de um vale cheio de ossos. E você vai lendo o texto e vai ver que ele diz assim: não era um vale de esqueletos, era um vale de ossos. E por que não era esqueleto? Simplesmente porque uma parte não estava ligada à outra, eram ossos espalhados. E ele é mais detalhista, ele diz assim: esses ossos eram sequíssimos. A Bíblia, quando Deus dá detalhes na Bíblia, porque Deus quer ressaltar alguma coisa. Por exemplo, na história de Sansão, e foi citado Sansão aqui na história das crianças, diz que quando Sansão arrebentou aquelas cordas que os da tribo de Leí usaram para amarrá-lo, para entregar para os filisteus, cordas novas, é um detalhe. E diz que quando ele arrebentou, elas eram como fios de linha queimada no fogo. Pensa nesse detalhe. O que é fio de linha queimado no fogo? Ou seja, não ofereceram resistência nenhuma para Sansão. E aqui Deus está dizendo, esse vale cheio de ossos, era cheio de ossos sequíssimos. Deus está dizendo assim, não era esqueleto, já estava ali há muito tempo. Então o vento, tempestade, enchente fez com que aquilo se espalhasse e revolvesse, e era sequíssimo porque já está lá há muito tempo. E quando você dá uma olhadinha aqui em Ezequiel 37, no verso 11, Deus diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Olha o que Deus está dizendo, esses ossos são a casa de Israel. Quem é a casa de Israel? Hoje é mais que nós, né? Quem é a casa de Israel? Eu vou pedir se pode apagar, por favor, o projetor, só botar alguma coisa na frente por enquanto. Aí quando precisar projetar, eu sou a casa de Israel hoje. Nós que estamos aqui somos a casa de Israel. Você e eu somos povo de Deus hoje, no século 21. E Deus, através dessa visão de Ezequiel, a primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte: vocês, povo de Deus, adventistas, outros de outras religiões que provavelmente estejam aqui congregando conosco nessa manhã radiante, bem-vindos vocês, bem-vindos aqui no nosso meio, nossos irmãos de outras religiões. Vocês, cristãos do século 21, vocês são esse vale de ossos secos, toda a casa de Israel. Por quê? É porque eles dizem assim: os nossos ossos se secaram, estamos de todos exterminados. O que acontecia nessa época de Ezequiel é que o povo de Deus estava cativo em Babilônia. Interessante, né? Olha só, antes de estar cativo em Babilônia,
O povo era uma nação e tinha outras nações pagãs ao lado. Agora, o povo estava numa outra situação, porque eles não tinham nação, estavam dentro de Babilônia, cercado de pessoas de outras religiões. E Deus diz que a situação na qual o povo dele vai estar no fim dos tempos é a situação de Babilônia, ou seja, é do jeito que você e eu vivemos, num mundo globalizado, onde todas as religiões convivem ao mesmo tempo, onde as pessoas expressam as suas crenças ou descrenças, onde o ateísmo cresce e a gente vive no meio dessa Babilônia. E a gente vive, nós cristãos do século 21, morando quer seja no Brasil, quer seja na Alemanha, quer seja na Europa, em qualquer lugar, quer seja nos Estados Unidos da América. Nós, povo de Deus, somos um povo sem identidade, um povo sem autoridade espiritual, um povo que anda por aí cabisbaixo, um povo que devia ser luz, mas anda apagado, um povo que devia ser sal, mas que não tem nenhum sabor. Pessoas que olham para si mesmos com demérito e que não enxergam o poder de Deus expressos na sua vida. Por isso nós também refletimos uma igreja cristã sem poder, onde igrejas se fecham a cada dia nesse país e na Europa e em outros lugares, numa época em que Deus disse que o Evangelho deve ser pregado a todo mundo, para testemunhar a todas as nações, e a gente fica se perguntando, como? Deus está dizendo, esse vale de ossos sequíssimos, são os cristãos do século 21, cristãos sem autoridade espiritual, que andam cabisbaixos, jovens desinteressados de Deus, gente sem amor na palavra, gente adulta e madura, que vive simplesmente para ganhar o pão de cada dia, para juntar os seus tostões, e se esquece do mundo espiritual ao seu redor. Gente que se consome a cada semana, e não pense que isso é privilégio de vocês somente aqui. Eu moro em São Paulo, numa cidade onde as pessoas também saem de manhã para o trabalho e voltam de noite. Incrível, eu era pastor em outros lugares, dava para fazer num dia 3, 4 visitas pastorais. Em São Paulo você vai fazer uma, porque você não encontra pessoas de dia em casa, e você tem que fazer após as 8, as pessoas vão chegar às 8, 8 e meia, a família vai estar em casa. As pessoas vivem para trabalhar. O que acontece no final de semana? Não tem tempo para mais nada, nem energia. Eu já me gastei trabalhando, como é que eu vou me doar para Deus? E o tempo para falar com Deus, e para cuidar da família, e tantas outras coisas, consumidas. Aí Deus diz para o profeta, pergunta, esses ossos podem reviver? E o profeta diz, o Senhor que sabe. E aí Deus dá uma ordem para o profeta, essa ordem para mim é fantástica. Ele diz assim, verso 4, disse-lhe ele, profetiza a esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Pensa bem, chego eu aqui eu sou o único camarada no mundo casado com a tia, né? A tia Cecel. Chegamos eu e a tia Cecel aqui, o pastor Kleber vai lá, busca a gente no aeroporto, para num lugar bonito, um campo aberto, assim, gramado, cheio de túmulos, é o cemitério. Ele diz assim, chegamos, pastor, pode começar a pregar. Mas pregar para quem? Como para quem? Está cheio de gente aí. Aonde? Ué, enterrado. Esse povo está enterrado ali, aqui é o cemitério. Pode pregar. Faz sentido isso? Olha o que Deus disse aí. Profetiza a esses ossos. Deus mandou o profeta, pegou o profeta pela mão, colocou no meio de um vale de ossos sequíssimos, disse, esses ossos são o meu povo, o povo de Deus, e diz assim, agora prega para esses ossos secos. Profetiza. O profeta não titubeou. Ele não titubeou porque sabe que a gente que é pregador se sente o tempo todo pregando para ossos secos.
Você olha indiferença, você olha despreocupação, você olha as pessoas felizes com a vida que tem. O sermão, ele passou a ser o quê? Uma peça teatral quase. A gente diz assim, qual será o espetáculo de hoje? E quem será o protagonista desse espetáculo? Será que ele é bom o suficiente para me mover, para fazer alguma coisa, mexer alguma coisinha? Será que ele vai trazer alguma coisa interessante para mim hoje? E quando acaba o espetáculo, acaba ali o efeito daquilo que a gente ouviu e não leva mais nada para fora, não muda nada, não acontece nada. A mensagem de Deus, ela não é forte o suficiente para mexer com as nossas entranhas, com o nosso cérebro, com o nosso coração, e muito menos para mexer o nosso corpo em favor das outras pessoas, ou mesmo dos nossos próprios filhos que estão na nossa casa ou na nossa igreja, os filhos dos nossos irmãos. Profetiza a esses ossos. E o que acontece em seguida me deixa arrepiar toda vez que eu falo nisso, sabe? É uma cena de Hollywood isso aqui. Dava um filme em 3D, imagina isso aqui. Ele começa a profetizar. E aí, você pode ouvir o barulho daqueles ossos se mexendo. E eles começam a se mexer e se revolver, e eles começam a encontrar cada osso a sua parte, e de repente eles já não são mais um vale de ossos secos, eles são esqueletos. Eles têm formato, são esqueletos, ossos de corpos humanos. Só isso por si só já seria fantástico, mas não para aí, tem uma segunda fase. Nessa segunda fase, esses esqueletos agora começam a receber carne e músculos, e por último a pele. E agora eles já não são mais esqueletos secos, agora eles são cadáveres. Eles têm rosto, eles têm mão, braços, eles têm corpo, eles podem ser identificados, cada um. E eu gosto desse momento, porque o profeta diz o seguinte: verso 8: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. E agora? Mas não havia neles o espírito. Eram cadáveres ainda. Por quê? Faltava o quê? O espírito. Você sabe por que o espírito é importante? Porque quando alguém não tem o espírito, é um cadáver espiritual. É isso que está dizendo aqui. Todo o milagre tinha acontecido, mas o milagre tinha acontecido até um ponto. Você recebe o milagre de receber o Evangelho, você recebe o milagre de se converter, você recebe o milagre de se batizar, e você vai até o batismo, e a tua experiência com Jesus acaba ali, e Deus está dizendo assim: não adiantou muita coisa, foi um milagre muito grande, transformar ossos em esqueletos, e transformar esqueletos em cadáveres, mas ainda são cadáveres, porque está faltando o Espírito, e é por isso que isso é uma questão de vida ou de morte. Porque se você não tem o Espírito, você é morto espiritualmente. Então, se eu sou morto espiritualmente, realmente a minha vida não vai influenciar outra vida. Eu não vou conseguir chegar a nenhum coração, eu não vou conseguir chegar a nenhuma mente, nem a mente da minha esposa, do meu filho que estão em casa. A minha igreja não vai ter poder, e eu vou viver essa falácia na qual ninguém acredita. E as pessoas não acreditam porque nós mesmos não acreditamos. Nós nos contentamos em ir na igreja para ficar ouvindo sermão todo sábado. Uma hora a gente enche disso. Deus está dizendo: você precisa de algo mais. Você precisa do Espírito. Sem o Espírito você está morto. Morto espiritualmente. Eu gosto como termina isso aqui. Diz assim, verso 9: então ele me disse: profetiza ao Espírito,
Profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E eu vou dizer para você, o que me motiva a vir e pregar, mesmo que eu esteja olhando para o seu rosto e não veja muita coisa, mesmo que eu saiba que a maioria de vocês vai sair daqui e não vai adiantar nada, o efeito disso aqui vai durar, quem sabe, algumas horas, se durar, mesmo que eu saiba de tudo isso, é porque Deus diz assim, profetiza a esses ossos, agora profetiza ao Espírito, agora que eles são cadáveres, profetiza ao Espírito, e o profeta abriu os braços, e eu posso ver o manto dele sendo levado pelo vento, para lá e para cá, e os seus cabelos e a sua barba sendo agitada, e ele diz, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e o Espírito sopra sobre aqueles cadáveres, e o que vem em seguida é o seguinte: profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Você sabe, né, qual a diferença entre um navio porta-aviões e um navio de cruzeiro? Sabe ou não sabe? No navio cruzeiro, você quer ser bem recepcionado, não quer? Você espera que as pessoas sorriam para você. No navio de cruzeiro, você espera que a comida seja boa. E se por acaso algum funcionário tratar você mal, você vai reclamar com a gerência mais próxima. E é assim que a gente se comporta na igreja. Fulano nem olhou para a minha cara hoje, virou a cara para mim. Não é isso? Num porta-aviões, será que as pessoas que estão lá levantam a hora que gostariam? Eles comem a comida que gostariam? Eles são agradados como gostariam? Eles são um exército. Essa é a postura de uma igreja que tem o Espírito de Deus, é a postura de um exército. Não quer dizer que as pessoas não sejam gentis uma com a outra, pelo contrário, quando o Espírito está em alguém ou numa igreja, essa igreja se torna a mais amorosa, a mais calorosa, aquela que pensa mais para fora, pensa nas outras pessoas e não em si mesma. As pessoas não estão muito incomodadas em ficar digerindo e se alimentando com sermões pregados, elas querem ter pessoas lá dentro que sejam alcançadas, elas querem satisfazer, elas querem servir o próximo, o vizinho que mora do lado da casa dele, a pessoa com quem ele trabalha, ele quer servir. Essa é a posição de uma igreja exército. Mas sabe, ainda tem muitas e muitas perguntas que ficam sem resposta para nós. Eu não. Quando eu recebo o batismo do Espírito? Como eu faço para receber esse batismo do Espírito? E mais, depois que eu recebo o batismo do Espírito, ele é uma vez por todas na minha vida? O que acontece comigo depois que eu recebo o batismo do Espírito? O que isso muda na minha vida? Como eu disse, é estranho que um assunto tão importante seja tão pouco conhecido por nós, como indivíduos e como pessoas. Eu gostaria que você saísse daqui hoje, se você assistir só esse sermão de manhã hoje e não assistir mais nada, eu gostaria que você saísse daqui incomodado hoje. A minha oração para Deus, sinceramente, é assim: Senhor, planta um incômodo, planta uma angústia no coração de cada jovem, de cada juvenil, de cada criança, de cada idoso, de cada pessoa que está aqui hoje. Sai com essa angústia, porque, sabe, alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, é muito, não alguns, é muitos anos atrás, eu estava no Quarteto Arautos do Rei e a gente viajava de Kombi. A gente viajou, por exemplo, do Rio a Recife de Kombi, para Porto Alegre algumas vezes, do Rio a Porto Alegre de Kombi. Eram 3 no banco da frente, tirava o banco do meio, e 3 no banco de trás, e no meio iam as bagagens com caixas de disco e caixa de som. E a gente viajava assim. E quando a gente estava viajando, vez ou outra, um departamental de comunicação do campo vinha
com a gente na Kombi, e viajava o campo dele todinho, aí ia para outro campo e outro, viajava com a gente, e a gente gostava de ir em Santa Catarina, porque lá a gente encontrava pastor Anísio Chagas. Alguém conhece o pastor Anísio Chagas? 20 anos atrás ele já era velho, viu? Eu sou fã do pastor Anísio Chagas, em nome de Deus. Pastor Anísio Chagas, quando a gente acabou de cantar no primeiro projeto Som de Ibirapuera que o pastor Bulhão fez, aquilo era uma loucura. Para você ter uma ideia do que representava o projeto Som de Ibirapuera, antes dali, a gente só tinha grandes aglomerações em coisas que a gente chamava Congresso JA. Congresso JA era uma coisa onde tinha mais barulho de gente conversando do que qualquer outra coisa. Os pregadores ficavam o tempo todo pedindo para o povo ficar quieto e o povo não ficava quieto. Era isso. Aí diz assim, pastor Bulhão vai fazer uma semana de oração no ginásio do Ibirapuera. A gente é maluco. Maluco, como é que vai ser? Vai ser uma falação, vai ser uma semana de oração. Como é que vai encher aquele ginásio? Pois o ginásio lotava, silêncio absoluto, e a palavra de Deus sendo pregada com um poder que a gente nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Pastor Anísio Chagas assim, meninos, falando para a gente, meninos, o que o pastor Bulhão está pregando agora é profético. A igreja, o povo de Deus tem que entender o que é salvação pela graça. Entendeu? Antes de Jesus voltar, a igreja tem que entender o que é salvação pela graça. Depois do pastor Bulhão, quando o pastor Bulhão estiver declinando, Deus vai precisar de homens que se levantem para pregar a respeito do batismo do Espírito Santo. 20 anos atrás esse homem dizia isso. E naquela época a gente não tinha um livro para ler da Igreja Adventista sobre isso. Nenhum. Só tinha de outras igrejas. E o tempo passou e aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E eu pensava muito comigo mesmo, puxa, ele me deu a dica, é um homem espiritual, ele me deu a dica, quero ser o próximo Bulhão. Olha lá, luz, câmeras, ação, que coisa linda. O pastor Bulhão está na televisão, ele está nos grandes auditórios, quero ser o próximo Bulhão. Mas sabe, eu não consegui pregar sobre o assunto do batismo do Espírito Santo, senão de 9 anos para cá. Só de 9 anos para cá, não antes. E eu vim percebendo que nesse tempo atual, Deus não terá um Bulhão. Deus terá vários espalhados. Não necessariamente pastores. Tenho aprendido demais com os grandes professores dos joelhos calejados. Sabe como que é? Que não são teólogos, não são formados nas universidades, nem têm diplomas de mestrado e doutorado. Levou muito tempo para eu começar a aprender alguma coisa a respeito do Espírito. E que Deus não quer saber se eu estou na frente das câmeras ou atrás delas. Deus só quer alguém que viva o Evangelho. E que meninos, aqueça o coração deles e a mente deles, e de alguma maneira mexa e revolva esses ossos secos, que não se mexem para nada, a quem falta toda a autoridade espiritual. Hoje, queridos, vocês têm vários livros sobre o batismo do Espírito Santo. Vários. Em inglês e em português também. Você pode baixar por seu iPad, iPod, iPad, para tudo. Você vai ter disponível em tudo isso. O pessoal fica pensando assim: se você sair daqui incomodado, angustiado, pelo menos você vai buscar, não vai? Quem vai ficar aqui, a gente vai continuar amanhã tratando desse assunto. Eu vou explicar para você um pouquinho sobre essas perguntas que faltam a respeito do batismo do Espírito Santo. Mas saiba que nenhuma delas vai responder totalmente a sua angústia e nem vai satisfazer o seu desejo.
Você vai ter que ir sozinho atrás. Hoje, queridos, o Senhor Deus pode fazer milagre com 2, 3 ou 10. Eu estava ouvindo a lição do pastor Guilherme, e ele falando sobre a volta de Jesus. Eu estava me lembrando, a gente passa por esse país e fica olhando as casas e fica pensando, como chegar nessas pessoas? Aí um amigo meu me perguntou outro dia, pastor, olha, me diz um negócio, esse negócio de que o evangelho vai ser pregado para todo mundo, isso aí é um negócio assim, é só representativo, não é de fato. Como não é de fato? Sim, é de fato. Mas como, pastor? Olha aí, olha para o Nepal, olha para a Índia, olha para a China, como é que o evangelho vai chegar a esses lugares? O segredo de Deus para que o evangelho chegue a todos os lugares, para testemunho a todas as gentes, se chama perseguição. Entende? Só assim o mundo vai olhar para o povo de Deus. Mas quem vai perseguir alguém que não tem o Espírito de Deus? Perseguir para quê? Não tem como perseguir. Queridos, hoje o meu apelo talvez não seja para você. Eu vou fazer um apelo para Deus hoje. O meu apelo vai ser assim: Senhor, planta uma angústia no coração desse povo. Planta uma angústia no coração desses jovens que estão se perdendo. Planta uma angústia nessa geração que está se formando e na geração que já está aqui sentada e que viajou pelo deserto até chegar na Canaã, na terra prometida, e que provavelmente morra do lado de cá do rio porque não consegue chegar do outro lado. Coloca uma dúvida, planta uma angústia nesses corações. O meu apelo para você é assim: você deseja essa angústia para você? Não, eu não estou falando de culpa, não. Culpa, Jesus já levou na cruz do Calvário. Se você se sente culpado pelos seus pecados, está errado. Jesus pagou os seus pecados na cruz do Calvário. Ele levou esse peso, ele pagou esse preço. Você não tem que carregar culpa nenhuma. Eu estou falando de angústia. Angústia é aquele desejo que vai no profundo da alma da gente, de ser transformado, de não viver uma falsidade religiosa, de não viver como mortos-vivos. E quando eu leio esse texto, eu descubro que os Walking Deads existem. Sabe? Eu li outro dia um texto de Ellen White, onde ela diz assim: são poucos os que morrem no tanque batismal. Em geral, eles carregam o eu para dentro da água e o eu ressuscita. São mortos-vivos. Mortos-vivos espiritualmente. Mortos-vivos espiritualmente. Aí dá para entender por que as nossas igrejas não estão cheias. Quem quer viver numa igreja cheia de mortos-vivos? Ninguém quer viver. Quem sabe você canta comigo essa última música? Essa pergunta que ela faz o tempo todo é para nós mesmos. É para nós mesmos. Essa música pontua o derramamento da chuva temporária, que aliás é um outro assunto que ninguém conhece. As chuvas temporárias. E diz assim: quem vai se lembrar que já choveu lá atrás um dia? Quem vai ceifar? Se está faltando o Espírito, porque a terra já secou e falta a chuva e esse Espírito não cai nunca. Quem vai ceifar se essa terra está seca? E a gente pode clamar. Manda, Pai. Pode colocar a música, por favor. Manda chuva. Essa chuva do Espírito, da qual todos nós precisamos individualmente e como igreja. Uma questão de vida. Pode abaixar aqui, por favor. O torrão de terra seca já cansou de esperar pela chuva que não veio
que não caiu. Quem irá lembrar do tempo quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva, o Espírito de luz, enche toda a terra do teu poder. Deus do céu, pois o tempo já se foi, já chegou o fim e ainda estou aqui. Quanto falta para cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva, o Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Que um dia já choveu. Eu e você. Se a terra já secou, manda, Pai, a chuva, Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Ó Senhor, nós mesmos não temos mesmo nenhuma autoridade espiritual. Nós dependemos completamente do Seu Espírito. Temos um corpo inerte que precisa desse Espírito para nos animar, para nos fazer mover, para nos fazer caminhar e dar os passos. Senhor, nós estamos doentes espiritualmente. Na verdade, estamos mortos, Pai. Vemos do nosso lado as pessoas morrendo espiritualmente, deixando a igreja, Senhor, nossos próprios filhos perdidos, não sabemos o que fazer. O Senhor hoje nos mostra a saída. Se há uma saída para os nossos filhos, essa saída é o Espírito em mim, Pai, Mãe. Se há uma saída para a minha igreja, essa saída é o Espírito em mim. Se há uma saída para esse mundo, Pai, essa saída é o Espírito de Deus em mim. Nós estamos aqui muitos pastores, Pai, carecemos desse Espírito em nós. Senhor, toca esses corações. Eu rogo ao Senhor, Pai, que plante nesses corações e mentes um incômodo, uma angústia, Pai, que não se apague essa angústia até que cada um passe a buscar, a clamar e a receber diariamente o Teu Espírito. Nos mostra o caminho, Pai.
nos mostra como ser luz e como ser sal, como nos levantar e como reviver, em nome de Jesus. Amém.